Olá, bem-vindos. Estamos aproveitando o nosso evento presencial para mais esse bate-papo. Henrique, bem-vindo, Mário Jorge. E como o nosso assunto nunca acaba, vamos aproveitar para falar um pouquinho mais de ciência, de espiritualidade, de consciência. A física quântica, né, sempre dando essa base para a terapia do Henrique, que é o HQI, o Mário Jorge, que trabalha com a teoria do Tom Campbell, né, que também tem essa fundamentação na física quântica. Então, vou começar perguntando para o Henrique, para ele falar um pouquinho sobre o que é o HQI, como que a gente aplica na nossa vida, a base científica, e aí a gente segue o nosso bate-papo. Olá, primeiramente, né, gostaria de agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade, pela participação, né, como você disse, nossos assuntos sempre rendem, né, e tivemos grandes oportunidades de ter um bate-papo digital e hoje, né, esse bate-papo presencial. Então, gratidão pelo carinho de sempre de vocês, e é sempre um prazer bater um papo com vocês, né. Bom, então, HQI, né, é a abreviação de homeostase quântica informacional, né. Então, a HQI ela é uma técnica, é uma ferramenta, uma metodologia de autocura consciente. Então, por que autocura consciente? Porque quem vai implementar esse processo de autocura, de mudança da realidade, é a própria pessoa. O nosso papel como terapeutas e professores na metodologia é ensinar e conduzir o processo de como desenvolver esse dom que o ser humano já tem dentro de si, né? Todos nós, a gente sofre algum acidente, sofre alguma fratura, o nosso corpo ele já tende a se regenerar sozinho. Só que, na maioria das vezes, quando é algo mais sério, muitas das vezes o ser humano acabou perdendo esse dom por causa do acúmulo de informações que vai armazenando na consciência. Então, a HQI ela vem como um resgate para poder que conseguimos desenvolver esse dom da autocura de forma consciente. E com a técnica, né, ela vai trazer a proposta de eliminar as informações na consciência que desencadearam essa realidade negativa. Então, a HQI ela pode ser aplicada a qualquer mudança de realidade, seja uma doença, um problema de comportamento, um problema financeiro, um vício, uma compulsão. Na nossa visão, todas essas realidades, elas são informações na nossa consciência que estão em desequilíbrio. Então, esses movimentos na matéria nós chamamos de um desequilíbrio informacional na consciência. E a HQI surge como uma ferramenta para fazermos esse ajuste de consciência. Nós vamos eliminar da consciência essas informações e, pela causação descendente, que, ou seja, é aquilo que a física quântica demonstra, né, que toda a nossa base material, tudo que nós temos como matéria, vem do microcosmos, né, que está ali na nossa consciência. Então, por essa causação descendente, quando você ajusta essa consciência, você, como consequência, você vivencia uma nova realidade. E se são informações em desequilíbrio na consciência, é onde que nós vamos vivenciar uma realidade em equilíbrio. Que, na nossa visão, esse desequilíbrio se dá pelo acúmulo de informações que nós vamos armazenando na nossa consciência ao longo da nossa experiência. Então, eu sempre uso a analogia, né, alguns encontros que tive a oportunidade com o Mário também, de um telefone. Se você tem um aparelho celular e você começa a armazenar muito arquivos nesse telefone, chega uma hora que ele vai travar. Não vai adiantar você passar um paninho molhado nele, tirar poeira, porque ele precisa de uma formatação. Você precisa deletar aquilo que está fazendo com que ele gere esse problema. A HQI vai ser a formatação da nossa consciência. Nós vamos fazer um delete, né, que é essa... o diferencial da metodologia. Tem como também você programar e inserir informações com o HQI. Só que o nosso foco vai ser sempre a eliminação. Nós vamos buscar essas informações que geraram esse desequilíbrio e vamos eliminar para que, como consequência, vivenciamos uma nova realidade. Por isso, homeostase quântica informacional. Homeostase é a busca pelo estado de equilíbrio, de homeostasia. E nós vamos buscar esse estado de homeostasia pelo processo de quantização da informação, que é o que a gente vai bater um papo aqui hoje também. Maravilhoso. Você tocou em 2 pontos que eu achei muito interessante dentro da física quântica, que primeiro é a questão da cocriação, que é muito explorado esse tema, e muitas vezes esse tema acaba sendo trabalhado de uma forma... Que nós focamos no que nós queremos cocriar, que, claro, é super interessante. Mas o que você falou sobre a limpeza, né? Eu quero cocriar várias coisas positivas, todos nós queremos.
Mas e as coisas negativas que eu ando cocriando e não tenho a percepção de que sou eu mesmo que faço essa cocriação? Então, também eu bato muito isso com os meus alunos, com os meus seguidores, que nós temos que estar atento a isso, né? Que nós somos os mestres realmente da nossa vida. E perceber que essa ilusão de um mundo sólido, independente, separado do observador, é realmente uma ilusão. É uma visão do paradigma clássico que a física quântica derruba completamente. Não existe esse mundo separado. O processo de observação ele está incluso no processo da medida. É tudo uma coisa só. E, muitas vezes, nós temos essa ingenuidade, podemos dizer até assim, de olhar e não perceber a nossa parcela de cocriação em tudo que nós vivemos, inclusive as coisas negativas que nós não queremos. Exatamente. Mas isso é uma boa notícia, porque a responsabilidade ela só se torna um peso quando nós nos desconectamos dessa sabedoria intuitiva que nós temos, dessa conexão espiritual com o todo. Então, a física quântica ela nos devolve a responsabilidade. Mas isso é uma boa notícia, porque a espiritualidade ela brota também de modo natural dentro da teoria quântica como um caminho de autoconhecimento, um caminho de compreensão mais profunda do que é o universo e do nosso papel dentro dele. Exatamente. Como esse caminho de conexão com algo maior. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Né? O que é o universo? Qual o sentido da vida? E é muito bonito perceber como isso brota de modo natural hoje dentro da ciência. E Einstein já dizia, Deus futuramente será assunto da ciência. E hoje nós chegamos nisso de uma forma mais ampla, porque você pode até nem acreditar em Deus, mas ter uma espiritualidade profunda, que é essa busca por autoconhecimento, essa busca por uma conexão com algo maior. Exatamente. E como que a teoria My Big Toe entra nessa conversa toda, Mário Jorge? Como é uma teoria de tudo, ela entra em todo. Cara, é bem fácil. Mas o curioso é assim, você estava comentando uma coisa, a gente vai surgiram N assuntos, mas eu segurei um para comentar, que é essa questão da responsabilidade e da culpa. Porque o problema é assim, é como você falou, você ser responsável, né, para muitas pessoas vai ser algo libertador, você saber que é responsável pela sua própria vida e que você não é vítima, porque, em geral, a contradição fica aí. A pessoa se sente como vítima e aí a culpa é de alguém, é do outro, a responsabilidade. E essa questão de responsabilidade e culpa, comunicação é sempre o tema, porque a gente está usando as palavras, imaginando que estamos dando um sentido para elas, e isso não quer dizer que a pessoa que está do outro lado está entendendo daquela mesma forma, porque cada um dá um sentido para a palavra que ouve. A palavra não é um negócio preciso que tem um sentido por ela mesma. E a responsabilidade ela está mais ligada ao fato de que eu consigo fazer, né, eu escolho, e eu sou responsável pelo que eu escolhi. E eu posso mudar isso ao longo do caminho ou não, né? Mas está no meu campo de ação. Esse tipo de compreensão é que a responsabilidade que nós estamos querendo falar aqui. Mas a responsabilidade também, muitas pessoas interpretam isso para o lado da culpa, né? Você é o responsável, eu estou assim e você é o responsável. Não, ninguém fora de você é responsável por nada dentro de você. Né? Você está querendo jogar a culpa. A gente sente a culpa e fica tentando se livrar dela. Então, culpa é uma coisa ruim, não adianta nada para ninguém, não importa. Né? Não é uma coisa que está sendo feita uma contabilidade, né? A fonte lá em cima está anotando aqui, olha, culpa sua, culpa do outro, e no final eu vou pegar todo mundo na curva. Não é isso. Né? É tudo uma questão de você entender que é responsabilidade, não culpa. Né? Essa parte da responsabilidade é onde você tem um poder, você tem uma força, você tem uma influência. E é isso que dá esse sentimento de liberdade que você estava falando, né, essa responsabilidade positiva. Exatamente. Né? Você tem um comando da sua vida
porque assim, você que está fazendo as escolhas. Quem eu sou hoje? Né? Eu sou o resultado de todas as escolhas que eu fiz e eu escolhi algumas coisas, elas deram em outras, e eu fui escolhendo de novo e eu estou aqui. Se eu quero fazer algo diferente, eu tenho que começar a escolher diferente. Então, essa questão de você ser responsável, olha, quem que está escolhendo? É você. Você está prestando atenção no que está escolhendo? Tá? Olha, cuidado, né? Porque, assim, depois que escolheu, a consequência vem. E nos libertarmos da culpa, até no sentido de culpar a si próprio, principalmente. Sim. Né? Porque... realmente a pessoa pode ter uma primeira sensação, né? Mas puxa, mas sou eu que estou criando isso, então eu sou uma besta. Aí aquela coisa, aí a gente tende a se Lá vem a culpa de novo. Aí já vem a culpa de novo, a se depreciar. E aí nós já vamos entrar num outro ponto que é crucial, que é a aceitação e o acolhimento. Porque sem a aceitação e acolhimento, a gente não começa o caminho, não é, Henrique? Sim. Porque aí tem aquela frase que diz que rezemos para que tenhamos sabedoria para distinguir o que eu posso mudar do que eu não posso, né? Para o que eu não posso eu saber aceitar. Mas a aceitação é maior que isso, porque até o que eu posso mudar tem que ter aceitação também. Né? A aceitação não é só num sentido, isso eu aceito e me conformo. Não, porque depois que a gente aceita, abre um leque maior de percepção na nossa consciência. E nós conseguimos ver até novas alternativas. Né? Sim. Tanto a aceitação quanto a questão da pessoa se culpar e todos esses outros conflitos, tudo se resume nos nossos mecanismos internos, porque a nossa vida é uma sucessão de momentos que vai passar pelas nossas escolhas. Né? E tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai passar pelas nossas escolhas. E quando nós fazemos escolhas, então, inconscientes, nós vamos colher resultados inconscientes e vão ser movidos por esses padrões internos que vão gerar esses movimentos. Então, a culpa, por exemplo, que é um dos movimentos internos que vão gerar outros desequilíbrios na nossa realidade física, é um sentimento que nós vamos agir conforme esse sentimento. Uma outra analogia que eu gosto muito de usar, quando você vai automatizar uma máquina, né, o que nós vamos fazer? Você vai desenvolver um certo mecanismo, né, que vai responder a determinados comandos. Então, quando essa máquina receber alguns gatilhos, ela vai acionar uma sucessão de sistemas que vai desenvolver um funcionamento dessa máquina. Um ar-condicionado, por exemplo, se você vai automatizar ele, você programa. Se determinar tal temperatura, ele vai acionar uma série de mecanismos que ele vai resfriar ou aquecer. Então, essa série de mecanismos, qual que vai ser o gatilho? A temperatura. E nós, seres humanos, o nosso caminho é pela razão e pela emoção. Cada sentimento vai ter uma programação básica que nós já viemos de fábrica que vai determinar certo tipo de comportamento. E assim com os nossos padrões mentais, que são as crenças, que são verdades que nós acreditamos, independente de ser uma verdade absoluta ou não. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai passar por esses mecanismos internos. Por isso que compreender as nossas emoções e, principalmente, checar o nosso sistema de crença é altamente indispensável para colher resultados conscientes. Senão a pessoa fica nesse modo operante agindo por essas emoções. Por isso, né, o Mário trouxe a questão aqui da responsabilidade consciente. Se você tem uma responsabilidade consciente, você sabe aonde você precisa agir, mexer para mudar o seu resultado. Você pode compreender os seus erros e acertos e fazer escolhas diferentes e aprender com a sua experiência de vida. Agora, se leva pelo lado da culpa, que a tendência natural desse sentimento é gerar uma autorrejeição, uma autopunição, uma autocobrança, um autojulgamento que pode desencadear numa vitimização e escolhas aonde ela vai vivenciar resultados desequilibrados. Né? Então, por isso que é muito importante ter esse autoconhecimento, compreender as leis que regem o nosso universo, e a física quântica está para isso, o trabalho de Mai-Big Toi também, né? E os mecanismos internos, as leis que regem a nossa consciência individual, que vai passar pelos nossos resultados. Né? E a HQI entra como uma ferramenta para fazer essa formatação e você jogar fora aquilo que não te serve mais. Então, a sua experiência passa a ser apenas uma experiência. A pessoa fala assim, eu vou esquecer o que eu passei, isso foi importante para mim. Sim, o fato continua existindo. O que você vai desassociar são dos desequilíbrios mental e emocional que geraram uma interpretação errônea desse movimento que te leva pelo caminho do sofrimento. Exatamente.
exatamente. E um tema central também, sempre das nossas conversas, é a questão da expansão de consciência, que vai auxiliar de modo direto também esse processo, porque, como o Mário Jorge fala, que eu já vou passar a palavra para ele daqui a pouco, é a questão do avatar, né, da consciência mais ampla e do avatar, que nós podemos chamar de identidade, falso eu. Daí existem várias maneiras de se referir a essa identidade, a esse ego. Às vezes a gente evita a palavra ego porque já tem uma conotação na psicologia, mas, enfim, essa consciência separada do todo que nós nos sentimos. E nós nos identificamos com esse personagem, né, com o avatar, e tudo se torna muito pesado no próprio processo terapêutico, porque daí nós ficamos, mas se eu me liberar das minhas crenças e das minhas marcas, quem que eu vou ser? Não sobra, o que sobra? O que sobra, né? Então, um dos piores condicionamentos nossos e um dos piores apegos é o apego ao sofrimento, por incrível que pareça. Sim. Nós temos apego não só às coisas boas, mas temos apego às coisas ruins também, porque nós nos identificamos com elas e achamos que nós somos ela. Então, o caminho espiritual, como eu disse, que surge de um modo muito natural dentro da ciência moderna, hoje da física quântica, vai mostrar, vai nos ajudar também, junto com a meditação, nesse caminho de ampliação de consciência, de expansão de consciência, de ver que nós nos identificamos com essas marcas que formam esse personagem, mas nós não somos isso. Nós somos a consciência ampla. Daí, cada tradição vai falar de um jeito. No budismo, vamos dizer que nós temos a natureza de Buda, que é a natureza livre. Jesus Cristo dizia, o reino de Deus está dentro de vós. E aí, cada tradição vai ter a sua maneira de falar, que nós não somos essa... E a própria física quântica, ela vai dizer que nós não somos essa partícula separada do campo, porque a física quântica ela vê o universo em termos de campos quânticos. E dentro da física de partículas, nós também compreendemos a partícula como um ponto onde o campo, por algum motivo, toma uma particularidade, uma perturbação no campo. Aquele ponto, por algum motivo, ele tomou ali uma particularidade, então a gente considera aquilo como uma partícula. Mas a partícula não é separada do campo. E ela é o campo. E dentro da interpretação holográfica, nós vemos que não só nós estamos no universo, como o universo está em nós. Na nossa estrutura atômica. Porque os átomos que hoje... E isso é muito interessante, né? Porque quanto mais nós vamos entrando na matéria, maior é essa rede de interconexão. Porque se nós formos ao nível biológico, todos nós seres humanos somos a mesma raça. No nível molecular, a mesma molécula de água que está no rio, que está no oceano, está dentro do nosso corpo também, não tem separação. E no nível atômico, os átomos que formam o nosso corpo nasceram dentro de uma estrela. Gente, isso não é fantástico? Né? Pensar que a estrela foi fazendo a fusão dos elementos mais leves e, quando ela queima todo o seu combustível, ela explode numa supernova, joga para o universo esses elementos mais pesados, que hoje estão aqui formando o nosso corpo, os átomos do nosso corpo. Então, nós vamos vendo esse todo, né? Que o paradigma clássico cartesiano trouxe a ideia da separação, né, do cartesiano, de dividir tudo em parte. E hoje, dentro da ciência moderna, nós estamos voltando a essa integração do todo. E aí, como é que fica isso, Mário Jorge? É o seguinte, você estava falando, eu me lembrei do Carl Sagan. Exatamente. Somos poeira de estrelas. Exatamente isso, porque o Big Bang formou tudo. E depois, quer dizer, primeiro era como chama, energia, o plasma. Mas aí aquilo foi se separando e se acumulando e formando as primeiras estrelas. E no começo os primeiros átomos eram hidrogênio, eram os átomos mais simples. E aí aquilo foi queimando, explodindo, formando átomos mais pesados. Então, tudo que existe em qualquer lugar, seja carbono, seja água, seja ferro,
só existe porque já passou pelo núcleo de uma estrela, explodiu e foi né? formado lá. Então, no final das contas, o planeta se formou com resíduos de estrelas, o Sol provavelmente já se formou também com resíduos de estrelas mais antigas, e no final tudo é poeira de estrelas. Então é uma forma poética linda e verdadeira de escrever as coisas. Mas o fundamental ainda é aquela questão, né? Na verdade, tudo isso é virtual, por assim dizer, né? É a metáfora que a gente usa aqui em My Big Toe. E o que importa mesmo é consciência. Consciência é fundamental e tudo mais deriva. A consciência vem antes de qualquer matéria. Vem antes do Big Bang. Isso é uma grande quebra de paradigma. Isso é uma coisa assim. E assim, eu percebo o seguinte, tem muitas pessoas, aliás, cabeças fantásticas, que às vezes evitam. Quando você fala de consciência, não, esse é um assunto que não dá para falar. Bom, se não vai dar para falar, não dá para pensar, porque a palavra vai ser uma tentativa de descrever o que está dentro de você. E aí, como é que a gente vai entender isso aí, se eu não posso falar e não posso pensar a respeito? Né? E como, tudo bem, né? Não é diferente de eu falar de Alfa Centauro a 4 anos-luz de distância e eu falar da consciência, eu estou dentro dela. Né? Eu estou tendo contato direto. Então, assim, é uma coisa que a gente devia evitar, parar de evitar. Porque se nós não começarmos a pensar em consciência, por que o mundo está como está? Porque ninguém pensa em consciência, está todo mundo inconsciente. Exatamente. Né? Então, a consciência é fundamental, porque é dela que parte tudo, inclusive as nossas atitudes, as nossas escolhas. Como é que o que as pessoas estão buscando? Estão buscando ser feliz, não é? Está todo mundo buscando ser feliz? Tá. Como é que você vai ser feliz se você não sabe nem o que você é e não tem a menor ideia do que você está fazendo? Então, a consciência, para mim, é algo que a gente precisa conversar e ela não é estranha, é simples. Se você pegar e parar, começar a avaliar tudo que está acontecendo, sentimentos, sensações, pensamentos, e que em seu conjunto formam estados, né? Alguns deles traumáticos, que a gente passou e quando lembra sofre. Tudo isso está se passando na consciência. O filme todo está rolando. Alguns sábios que mostram como se a consciência fosse a tela, em branco, né? E aí o que está se passando é a imagem que está na tela, e a própria consciência está percebendo aquilo. Tudo está sendo percebido lá. Alguns chamariam de alma, alguns chamariam de espírito, mas uma palavra neutra, para não chocar e não incomodar ninguém, é consciência. Você, quando acorda, você fala, estou consciente agora, né? Acordei, né? Despertei. Ou expandir a consciência. O que quer dizer? Que a consciência vai aumentar de tamanho? Não, é que você vai tomar consciência da consciência que você é. Exatamente. É isso que você está fazendo quando expande. Exatamente. Você tá achando que é qualquer outra coisa, e é o corpo, é a matéria, é o átomo, você não é nada disso. Isso tudo está aí para você poder interagir, né? E aprender alguma coisa. E a primeira coisa para aprender, expandindo a consciência, é que você não é isso aí. Você está vivendo e experimentando. Então, quanto mais consciente você está, né, quando você está tendo que fazer muita limpeza agora, porque nós estamos inconscientes, nós estamos identificados com essas mazelas. Exatamente. Né? Em geral, a gente não é que a gente se identifica com as coisas boas, a gente, em geral, ainda se identifica com as coisas ruins. Né? Exatamente. Um ponto também interessante, que é muito comum as pessoas, principalmente quando estão começando a iniciar esse processo de autoconhecimento e quando se deparam com afirmações que a física quântica traz, esse entendimento, né, que somos poeira cósmica, né? A pessoa pergunta assim, tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Né? O que tem a ver ser uma parte da poeira cósmica do universo ou fazer parte de um amontoado de átomos? Isso muda toda a visão, porque aquilo que as tradições, alguns ensinamentos já passavam com uma sabedoria antiga, que era a linguagem que era para ser passada da época, né, que ajudou muitas pessoas, e hoje nós estamos em uma época que a linguagem é diferente. Então, aquilo que muitas das vezes foi imposto como uma cobrança, uma obrigação, hoje você pode entender como um entendimento, né? Porque quando é algo que é imposto para você, é cabível de um questionamento. Né? Não estou falando se o ensinamento que foi passado se está certo ou se está errado. Estou falando como que pode ser interpretado por uma pessoa. Por exemplo, se eu falar com você assim, não enfia seu dedo na tomada. Está certo o que eu estou falando para você, senão você vai tomar um choque. Mas se eu estou te colocando como uma imposição, não coloque o dedo ali.
está cabível de julgamento da sua parte e falar assim, não, eu vou colocar quem é você para mandar em mim. Principalmente se você tiver vivenciado traumas de autoritarismo. Se você entende isso como uma ordem, uma cobrança, você pode querer me questionar e enfiar o dedo ali. Vai tomar um choque e vai descobrir, né? Agora, se você estudar e descobrir que uma corrente elétrica pode desequilibrar o seu sistema e você vai tomar um choque, não precisa ninguém falar com você. Você tem um entendimento, né? Você vai conseguir entender tudo isso e a sua vida vai mudar, que você não vai sair enfiando o dedo na tomada, né? Então você vai ter uma vida livre de sofrer um acidente, ou a probabilidade de você tomar um acidente elétrico é maior. Então você entender que faz parte de um sistema que nós não somos fragmentados, partes individualizadas, aquilo que antes você poderia talvez entender como uma obrigação, como eu não posso roubar, porque é feio, é errado, ou porque alguém falou que não pode. Não, você vai entender, você tem consciência que você não está roubando de ninguém, você está roubando de você mesmo, porque você faz parte de um sistema. E aquilo que você sofre como uma consequência por causa desse roubo, não é um castigo cósmico ou um castigo divino, né? É uma consequência porque você está no mundo de causa e efeito e você vai vivenciar uma parte. Se você desequilibrou o outro, você desequilibrou a si mesmo. Como consequência, você vivencia uma realidade condizente com isso. Então, aquilo que antes poderia ser um ato de ser bonito, você amar o próximo e respeitar, passa a ser até um ato de inteligência, né? Porque você não está fazendo algo contra o outro, você está fazendo contra você mesmo, né? Porque faz parte desse sistema. Então, por isso que muda tudo ter essa nova visão, porque você não está seguindo regras, você não está seguindo modismo, ou porque é bonito, ou porque é feio, politicamente correto. Você está fazendo o que é consciente e inteligente se fazer. Né? Senão, nem bons egoístas nós somos. Só dando um gancho, é interessante isso, porque nós vivemos numa sociedade onde que o egoísmo é algo bonito, e o egoísmo é algo feio e o altruísmo é algo bonito. Né? Só que altruísmo e egoísmo são lados opostos da mesma moeda. Porque se você faz parte de um sistema onde todos somos um, quando você é egoísta, o que você está fazendo? Você está tirando do outro para favorecer a si próprio, ou seja, você está desequilibrando todo. O sistema, você desequilibrou o outro. E quando você tira de você, de forma desequilibrada também, e favorece o outro, mas gera um desequilíbrio para você, o altruísmo popularmente é bonito, mas você está desequilibrando o sistema também. Exatamente. Né? Então, desequilibrou, porque eu e o outro somos todos um igual. Igual, né, no mesmo nível. Não tem melhor ou pior. Então, tirar do meu sistema para poder favorecer o outro e desequilibrar o meu sistema, também desequilibrou as partes, do mesmo jeito. Exatamente. Me permita só um comentário rápido, que ele falou uma coisa muito importante. Esse negócio a pessoa pergunta, mas o que eu tenho a ver com isso? Para que me interessa isso? Na verdade, a pergunta fundamental é o que eu ganho com isso. Estou nem aí, né? A pessoa não compreende, mas é aquilo, voltando só e ligando com o que eu tinha comentado antes, você quer ser feliz? Escuta, como é que você vai ser feliz se você não sabe quem é você, o que é você, o que você está fazendo, você não sabe nem para onde quer ir. Não quer dizer que você não tenha momentos de felicidade, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você estar bem com você em qualquer situação. Livre de condições. Você pode chegar livre de condições. É isso que está bem. Não é estar feliz, olha, ganhei um presente que eu queria. Tudo bem. Quantos minutos durou essa felicidade? Não é dessa que nós estamos falando. Exatamente. É o que nós chamamos de felicidade genuína e felicidade condicionada. A felicidade genuína, ela brota de uma mente equilibrada, de um ser que está em paz consigo mesmo. Essa é a felicidade que nós deveríamos buscar. Mas a gente acaba investindo um tempo enorme na felicidade condicionada, que é, eu quero isso, porque isso vai me fazer feliz, e aquilo tudo é impermanente, né? Acaba te trazendo uma satisfação com data de validade já, e daqui a pouco a impermanência atua e está a gente de volta, sempre no ponto de partida, né? E não chega a lugar nenhum. Então, esse ponto realmente é importante, de como que isso vai beneficiar a minha vida prática. Eu também, me ocorreu aqui, às vezes eu dou palestras de física quântica e qualidade de vida, e as pessoas, às vezes, esperam uma coisa muito técnica. Então, essa própria visão da física quântica, de que o observador é parte ativa de tudo que você vive.
né? Isso já melhora totalmente a sua qualidade de vida. Como o Mário Jorge falou, nós estamos sempre perseguindo a felicidade. Até aí não tem problema nenhum, porque é justo que nós sejamos felizes. Mas nós perseguimos da maneira errada. O problema é esse. Então, correndo atrás da própria cauda. Exatamente. É como o Mário Jorge sempre fala das regras do jogo, né? Que é o retorno. Então, tudo vai ter... você é livre para escolher, mas o retorno é obrigatório. Então, na nossa falta de visão, na nossa consciência estreita, nós vamos correndo atrás da felicidade, mas jogando sementinha de sofrimento, plantando sementinha de sofrimento. E depois, mais adiante, vai colher. E vai colher. Então, o que a gente está falando aqui é justamente de expandirmos o nosso olhar e plantarmos as sementes de felicidade, já que nós queremos felicidade. Saber a regra do jogo, como o Mário Jorge fala. Então, quando nós entendemos que aquela situação complicada que eu estou vivendo tem uma parte minha que está cocriando aquilo, muda completamente, porque senão é uma situação que realmente gera compaixão dos seres que já são mais esclarecidos. Porque, por exemplo, a pessoa trabalha num ambiente de trabalho que ela reclama muito, que ela acha que é muito ruim, ela já chega lá de mau humor, ela diz que as pessoas que trabalham lá são péssimas pessoas. E aí, quanto mais ela tem essa crença e vai trabalhar, aí realmente, cada vez o trabalho é pior e as pessoas são cada vez piores. E aí ela fala, tá vendo como eu tenho razão, como as pessoas realmente são horríveis? Então ela vai se afundando naquilo, né? E quanto mais razão ela tem, pior fica. Quanto mais razão ela tem, pior fica, e mais ela reforça aquele padrão, aí mais aquilo acontece, e ela acha que então ela tá certa, que realmente... Nossa, é terrível. Aí só um salto quântico para sair disso. Sim. Porque se a pessoa continuar seguindo a sequência linear dela, ela vai afundar cada vez mais. Aí tem que ser um salto quântico que não tem trajetória, mudou a mente, mudou a frequência, mudou a energia. Dependendo do buraco, a pessoa precisa de ajuda. Precisa de ajuda, PNL, exatamente. Porque realmente, certo ponto, fica difícil sair sozinho. Não, Então, você ter esse conhecimento já é diretamente aplicável no seu dia a dia, na sua realidade. Pode falar, Henrique. Por isso que é importante entender, você tocou num ponto também muito importante, que várias pessoas elas desejam resultados diferentes, até tentam mudar as escolhas materiais, né? Tem um problema no trabalho, ela busca um outro emprego, muda de cidade e o problema acompanha. Por que o problema acompanha? Porque o problema ele é atemporal. Né? Ele está na consciência dela, ele não está na matéria. Não local. Está não local, exatamente. Eu brinco que o problema reencarna. Ele não é você que reencarna, é o problema. O problema é reencarna. Você está lá noutra cidade, aí o problema aparece no outro corpo. Exatamente. Por quê? Porque tudo é uma interpretação. É uma interpretação e uma projeção. Porque, por exemplo, os nossos sentimentos, ele é só uma bioquímica que o nosso cérebro vai fazer. Então, aquilo que você chama de medo, de raiva, de tristeza, é só X% de dopamina, serotonina, endorfina, cortisol, que o seu cérebro vai fazer e vai disparar no corpo. E aí, quando a pessoa fala assim, eu não tenho trauma nenhum, não, já passou por isso, né? Meu pai já faleceu, meu irmão já casou, já não convive mais comigo, eu cresci, mudei minha interpretação. Tudo bem, mas você mudou sua interpretação, você está com meio caminho andado, porque você, pelo menos, já mudou sua razão. Só que o problema não mora só na razão, ele também mora na emoção. Então, aquela raiva, aquele medo, de forma linear com o tempo que nós vivemos aqui no nível físico, já passou. Com aquela bioquímica de raiva, de tristeza, o corpo já expurgou. Só que como a consciência é atemporal, né, então aquele medo fica registrado como uma informação na sua consciência e o cérebro vai decodificar tudo isso e imprimir no corpo. Por isso que aonde ela vai, ela encontra um problema, porque aquele medo registrado na consciência, ela vai projetar com os momentos que ela está vivenciando na experiência linear dela na matéria. Então aquele medo do pai, da mãe, do avô, lá da infância, aquele medo de dormir sozinha, hoje ela já é um adulto, né? Não tem mais esse medo. Só que se ele está na consciência, hoje ela pode ter um medo de pagar uma conta, medo de ficar sozinha, medo de ser desempregado, a raiva do pai, raiva do chefe, e vai aquela bola de neve, e por isso que os problemas acompanham. E estar na consciência, como você disse, porque só existe a consciência e tudo está lá, inclusive o que chama de inconsciência. Né? Então, assim, não é que está na consciência e você está consciente. Se você estivesse
consciente, você não teria o problema. Na verdade, você só tem essa dificuldade, né, porque está inconsciente daquilo. Exatamente. Você enterrou isso é na muito consciência algo que você esconde de você lá mesmo embaixo de alguma coisa, alguma crença. Isso é isso que foge à nossa percepção, né? Essa capacidade que a consciência tem de se subdividir em várias camadas. Isso. Então, ao mesmo tempo que eu estou consciente aqui, também tem um monte de marca, um monte de medo, um monte de coisa. E tem várias camadas. Sim, mas né? essas camadas, elas só entram em existência por conta da inconsciência. Então, quando você expande, exatamente. quer dizer, você está entrando em contato. E você está assumindo mais território daquilo que você tem de território e que não está ficando na sombra escondido. Exatamente. Então, assim, quanto mais consciente, uma pessoa que estivesse 100% consciente, ela não teria trauma algum, em momento algum, nem nenhuma infelicidade. Inclusive, você até me remeteu agora a uma fala dos ensinamentos budistas que eu acho muito interessante. Que diz a história, né, o Buda histórico, o Buda Shakyamuni, que ele atingiu a iluminação. E aí representa-se essa inconsciência, né, como o Mara. Criou-se um personagem, né, que é o rei da ilusão, que também na yoga é chamado de véu de Maia, daí tem vários nomes, né? E no budismo tem essa caracterização do Mara. Mas aí conta-se que mesmo depois que o Buda atingiu a iluminação, que ele despertou, né, desse sonho, dessa coisa virtual, né, como o Mário Jorge diz, o Mara continuou no calcanhar dele, tentando fazer ele escorregar de novo. Né? Então, ele estava lá, Mara estava sempre ali rodeando, tentando pegar ele num momentinho de distração, de inconsciência. Só que o Mara se aproximava, ele só falava assim: Mara, eu vejo você. Acabou. E o Mário já desistia, já ia embora, né? Exatamente. Porque é importante também separar duas coisas, né? Que ser consciente é diferente da nossa parte racional. Né? Porque a nossa parte racional é que nós utilizamos para racionalizar e interpretar os movimentos. E isso não quer dizer que você está consciente. Por isso que vários estudos, o Freud mesmo costumava comparar a nossa consciência com um iceberg. Aquela parte quero isso, quero aquilo, nós processamos ali, né, o iceberg lá que o Titanic bateu, aquela parte acima do nível do mar é a menor parte da fração desse iceberg, que representa a nossa parte racional. A maior parte desse iceberg, que alguns estudos vai variar ali, né, de 12% a 8% a parte racional e o restante todo o inconsciente, que está ali armazenado. E aí, rapidinho só completando, né, que é interessante essa questão, dando um gancho em tudo que vocês falaram, por isso que várias terapias ou linhas de estudos vai trazer essa questão do resgate da criança interior. Por quê? É justamente ali onde mora a maior parte dos traumas. Porque se a pessoa está inconsciente da situação, o que uma criança vai avaliar? Ela vai... Todos nós, né? Nós avaliamos o nosso mundo externo com a interpretação que nós vamos fazer, que vai ser de acordo com o conteúdo que nós temos, a nossa experiência de vida. E uma criança, ela tem poucos dados para poder vivenciar e avaliar essa informação. Então, como que ela vai interpretar? Com algum movimento, muitas das vezes, traumático. E como mecanismo natural do ser humano, ela vai começar a contar historinhas para si mesmo. E essa historinha que ela conta para si mesmo, para justificar aquele movimento, não anula as outras historinhas que já existem. E aí ela vai armazenando historinhas, novas personalidades, novas escolhas, e isso tudo vai jogando concreto nas outras, que também faz parte do que ela é. E isso influencia nessa parte atemporal, nas escolhas dela também futuramente. Perfeito. Você está resolvendo um tema de crença, que às vezes você nem sabe que tem, e são várias e misturadas, interligadas, com mais crenças em cima, é o que ele falou, é como botar mais concreto em cima e vai endurecendo tudo. Agora, eu percebo, né, procurando estudar a consciência através de mim mesmo, experimentar com isso e compreender o que é o que não é, né, e também essa busca da felicidade, eu vejo que assim, fez um desserviço para todos nós, infelizmente, aquela frase famosa do Descartes, penso, logo existo. Então, as pessoas pensam que são o pensamento. E tem gente que... Eu estava conversando com o Carlos outro dia, ele falou que teve uma crise, quando ele, com 12 anos, o físico, né, que ele acreditou... Ele começou a tentar pensar o que era a morte e pensou que a morte ia ser a ausência do pensamento. E ele não ia poder pensar mais. Ia ficar lá como se tivesse, não pudesse falar. E isso criou ele ficou desesperado. E aí foi buscar, foi estudar, e
disparou também, nada completamente ruim. Disparou essa curiosidade dele de estudar. Mas essa questão do Descartes, ela é crítica, porque você não é o pensamento, você é o que percebe o pensamento. Você está percebendo o pensamento? Você já parou 1 segundo de pensar, ou 2, ou 3? Você para de pensar quando está ouvindo alguém, né? Para tentar ouvir a pessoa de verdade. Você não morre por causa disso. Não é a morte. Pensar é uma ferramenta. Agora a pessoa pensa que precisa estar pensando... O tempo todo. Pensa o tempo todo e acha que se parar de pensar, morreu. Né? Assim, você não é isso. Você não é o pensamento. E dessa forma, ela não vai conseguir vivenciar essa consciência maior. Porque o pensamento ele está dentro da... A consciência está focada no pensamento achando que é ele. Exatamente. Isso que é a questão da identificação que eu estava falando no início. Então, por isso que o silêncio ele é espetacular, porque aí você vai ver que existe alguma coisa naquele silêncio, né? Ele não é... E através desse silêncio, nós vamos poder experienciar essa consciência mais ampla, porque isso também é uma coisa interessante, que às vezes a pessoa pode pensar assim, então eu tenho que sou a minha consciência limitada, e eu tenho que chegar nessa consciência que é mais ampla. Não, essa consciência mais ampla, ela está aqui o tempo inteiro. Você está atrás dos véus. A própria consciência limitada é uma manifestação dessa consciência que é mais ampla. Então, você não sai dela em momento nenhum, você só tem que acessar. O seu celular já é perfeito de fábrica quando você compra ele. Ele vai deteriorar ao longo do uso porque você vai abrir tantas funções sujeiras instalando que você distancia ele do que ele veio de fábrica. Nós, seres humanos, nós viemos dessa fonte, então nós já somos perfeitos de essência. Ninguém aqui acredita que vai duvidar da pureza, da inocência de uma criança, quando que ela nasce perfeita, né? E depois o que vai acontecendo? A gente vai acumulando experiências que, se estivessem neutra, desassociada, ia favorecer a essa chispa dessa consciência que está ali, que ela vai ter uma experiência que vai individualizá-la e ela vai poder fazer uso desse dom, de todo esse poder que ela tem já da fonte, né? Agora, só que como que a gente vai aprendendo na maioria das vezes? Não desassociado com os traumas. A gente, como esse exemplo que eu trouxe aqui, vai abrindo um monte de justificativas envolvidas com crenças e sentimentos, que vai abrindo essas personalidades contando historinhas para si mesmo para justificar um trauma que ela vivenciou, uma situação mal elaborada. Experimenta pegar seu telefone e abrir ele várias janelas e várias funções para ele poder fazer. Vai travar, né? Então, o que você tem que fazer com esse telefone? Fechar essas janelas, né? E como que ferramentas para isso? A meditação é o quê? Silenciar, é você fechar essas janelas. Ou o HQI, né? Que você pode praticar também de forma consciente, fechando essas janelas com aqueles episódios que você já entende que são traumáticos na sua experiência. Agora, essa sua associação com o telefone, ela é fantástica, ela vai mais longe. Hoje em dia, não sei se tem alguns os celulares novos, se você compra da mesma marca, alguns deles estão oferecendo a possibilidade de você puxar tudo já de um para o outro, né? E assim, tem um monte de coisas que você leva. Você traz e você leva. Você não chega zerado, né? Como o próprio budismo provavelmente também confirma isso. Mas assim, é claro que você vem zerado de qualquer memória e livre de... Você não lembra visualmente ou com memória das tragédias que você viveu, mas aquilo que você traumatizou, um aprendizado ou traumatizou, ou foi bem e você aprendeu algo, você aprende tanto coisas boas como coisas ruins. Ela de alguma forma ela já vem. Então tem coisas que às vezes vêm e que já não são desta passagem. Assim como o telefone também não veio zerado de fábrica, ele veio de experiência de outros telefones que deram errado, foram programados, foram colocados. Mas hoje o que acontece? Existe uma possibilidade no telefone que não existia antes, que é essa de você chega, olha, vou mudar porque esse aqui não está aguentando mais. Então eu em vez transfere de limpar, tudo. Eu mudo. Transfere. Aí eu puxo do outro. Então o outro tem capacidade maior, mas daqui a pouco está cheio também. Exatamente. Muito boa associação. E também uma coisa que eu acho muito interessante, a teoria do tom, né, que é a minha grande teoria de tudo, porque isso é um tema que frequentemente eu falo nas palestras, porque assim, o santo grau da física hoje é a busca por essa teoria de tudo. Então, algumas pessoas não sabem que a física quântica é uma teoria muito bem sucedida, a teoria da relatividade também totalmente comprovada, nos mínimos detalhes, mas as duas não conversam entre si, né? Então, fica uma coisa muito ruim para a física.
como se nós tivéssemos duas grandes teorias, mas cada uma aplicável para universos diferentes. Não dá, porque nós vivemos todos no mesmo universo. Então, começou essa busca por uma teoria que unificasse. Então, tem a teoria das cordas, que já vem sendo trabalhada há alguns anos, a gravidade quântica. Tem o Carlo Rovelli, que é um físico italiano, eu sempre cito ele, gosto muito também, ele traz essa visão também bem ampla. E não se sabe ainda, né, o que seria essa teoria de tudo. Era a grande paixão do Einstein, né? Ele morreu, diz a literatura, que até a véspera da morte dele, ele estava lá com o caderninho fazendo continha. Não, eu ainda não terminei a minha teoria, eu quero achar a teoria de tudo, né? Mas por que o Tom Campbell foi bem sucedido? Porque essa grande teoria de tudo tem que ter a consciência, não tem como. E tem que ser fundamental. E não adianta achar que ela vem da matéria. Exatamente, mas esses métodos, né, que eu citei ainda atuam nesse paradigma, né, que ainda reina nas nossas universidades, né, que é o paradigma do materialismo científico. E a ligação Só um segundo. E não é questão, a gente pensa às vezes que é na universidade, mas a gente vive hoje, respira no dia a dia, achando que tudo é material. E mesmo quando a pessoa tem uma religiosidade grande, ela acha que tem uma alma, ela acha que é um corpo que tem uma alma. Então, assim, o que houve? É uma influência muito grande. E começou, talvez, com o Descartes, ou até um pouco antes, mas ela influenciou demais. Você acha que é o pensamento, e acha que o pensamento vem do corpo, acha que é o corpo, acha que é o cérebro. E por isso que também tem muita gente que tem medo da morte, porque uma coisa é você acreditar que tem uma alma, mas assim, você acredita, mas você não viu. Então, sabe, e se não tiver? Né? E vou desaparecer? Né? E tem outros que temem não desaparecer, né? Tem os que temem desaparecer, tem os que gostariam de desaparecer para ter certeza que não vai pagar nada depois. É muito curioso isso. Então, isso é outra coisa que mudaria totalmente a vida da pessoa. No dia a dia. Dia a dia. Saber que não existe essa culpa, existe a responsabilidade. Você escolher um caminho, você vai colher os frutos daquilo. E, além disso, as pessoas à sua volta vão colher os frutos do que você escolheu também. Isso é outra coisa que ninguém fala. Nós somos co-criadores, mas não sou só eu a fonte. Exatamente. Sou eu a fonte e 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Exatamente. Todo mundo co-criando. E a cocriação de um pode incomodar ou ajudar o outro. Né? Se você tiver aquela amorosidade, você contribui. E se não tiver, você incomoda. Então, assim, por que eu estou onde estou? Por conta de todas as escolhas que eu fiz e daquelas pessoas que estão à minha volta também. A minha maior responsabilidade, é claro, é sobre aquilo que eu podia gerenciar. E, às vezes, o maior impacto é disso mesmo. Mas, às vezes, sabe, se o cara do lado ficou maluco e resolveu explodir uma bomba e eu estava do lado, pum, fui. Isso também é interessante, porque nos nossos pedidos, né, é muito interessante que nós coloquemos sempre para o bem maior de todos os envolvidos. Porque... não tem como, imagine se nós conseguíssemos cocriar simplesmente no ego. Né? Então todo mundo amanhã vai querer uma BMW na garagem. Aí, de um dia para o outro, 8 bilhões a mais de carros no planeta. Matou o planeta de um dia para o outro. CO2 nas alturas. Então, quando nós temos duas pessoas num sinal de trânsito, as duas vão querer o sinal verde. E aí? Né? Quem que vai conseguir cocriar o sinal verde? Uma vai ter que receber o vermelho, senão vai dar uma batida. Então, tem essa harmonia também na cocriação, né? Dessa cocriação acontecer no nível de consciência do todo, né? Senão a gente acabava com tudo, né? Esse é um ponto interessante, que é entender níveis de consciência, porque esse é um dos grandes motivos desse conflito entre física clássica e física quântica, porque as duas têm aplicações práticas para a nossa vida, né? E por que elas brigam entre si? Porque eu acredito que eles não entenderam ainda que são operando regras em níveis da realidade diferentes. Nichos. Né? São nichos diferentes. Exatamente. Entende? Uma tá diretamente ligada com a outra, mas vão operar regras diferentes. Da mesma forma como que você vai tratar uma tristeza. Você pode tratar uma tristeza no nível do seu cérebro, como uma bioquímica que o seu cérebro está fazendo, uma depressão, ou você pode trabalhar ela no nível da consciência. É importante entender que existe duas tristezas na sua individualidade.
Uma no seu cérebro, que ele faz como uma bioquímica, e outra como uma informação na sua consciência. Você pode trabalhar as duas, e uma não anula a existência da outra. Então, se você trabalha como matéria, você pode tomar um remédio antidepressivo, que vai ser uma bioquímica que vai inibir aquela bioquímica de tristeza, de alto nível de cortisol que o seu cérebro está produzindo. Ou seja, isso é operar com regras da matéria. Vai ter resultado? Vai. A pessoa que toma um remédio antidepressivo, ela consegue, sim, tratar essa depressão com um antidepressivo. Né? A ciência está aí até hoje. E você pode trabalhar ela no nível da sua consciência. Você pode fazer uma terapia e eliminar na sua consciência essa tristeza que você vivenciou, que aí o seu cérebro não vai produzir essa bioquímica de tristeza. Um parênteses só que eu quero fazer, porque a depressão, a minha família tem muitos casos de depressão, então eu tenho bastante vivência prática disso, né? O que eu vejo é que as frentes todas têm que ir juntas, porque muitas pessoas também que tomam o antidepressivo também não melhoram, porque a pessoa toma aquilo como uma pílula mágica, vou tomar esse remédio, vou deitar e o remédio... Não funciona. A depressão realmente é uma situação complicada. Você puxou bem o gancho. E às vezes só um minutinho mais para eu terminar, é que às vezes também só a parte sutil, às vezes também não dá conta. Também é importante falar isso, porque muitas pessoas também tem um preconceito contra a medicação. Claro que hoje tem acontecido um abuso da medicação. Né? Assim, nós temos que passar pela angústia. A angústia é que vai nos trazer os saltos quânticos. Então, a pessoa não quer passar por uma angústia, não quer passar por um luto. Não é assim, a gente tem que passar. Mas, nos casos de depressão grave, tem que entrar com o sutil e entrar com o grosseiro também, os dois juntos. Exatamente. O Mário queria falar. Você falou uma coisa fundamental, e a frase encurtada ficaria assim: não existe tal coisa como pílula mágica. Exatamente. Não existe. Mas é o nosso sonho, existe, né? O seu, é claro, né? A gente fica esperando a salvação venha do céu, que venha de uma pessoa, do ET Bilu, né? A gente terceiriza a responsabilidade, a culpa e a solução, porque já que foi outro que causou, né? Mas assim, essa questão aí é fundamental. Ela é importante, você citou e está certo, que você eventualmente está num ponto tal que o remédio vai dar um paliativo, vai te dar um alívio para você respirar e conseguir buscar, porque assim, tudo é gerado na consciência. Todas essas situações de informação, de vivências e tudo mais, está na consciência. E ela foi adoecendo o corpo e a mente. E aí você vai ter que cuidar disso. Agora, talvez no ponto que você está, precisa de um remédio para dar uma calma, uma base. E aí você, trabalha... Caminhar. Agora, se você ficar só na pílula, você vai tomar um monte de pílula o resto da sua vida e não viver vai melhorar. Não, quando parou de tomar pílula, tem uma volta com toda a força. E o próprio remédio, ele vai deixando de fazer efeito. As pessoas também querem vender muito a pílula como mágica, né? Porque assim, ela dá aquela aliviada e a pessoa, mágica, mas só que você vai ter que usar ela todo dia. Porque você não resolveu nada. Você botou uma anestesia. E nos casos de depressão, né, que eu já vi, às vezes, mesmo assim, com medicamento top de linha, a pessoa tá lá na cama, entendeu? Então, como o médico de uma pessoa conhecida minha falava para ela, olha, não adianta eu colocar uma Ferrari na sua garagem e você não botar gasolina. Você está tomando um remédio, mas você tem que fazer exercício físico, você tem que fazer terapia, você tem que meditar, porque senão não adianta, né? É um gancho interessante, porque essa questão desse exemplo que eu coloquei, né, das duas... para trazer a consciência que existem duas formas de tratar, né? Que não é colocar que uma seja melhor do que a outra, só para a gente entender que existem formas diferentes de tratar, e cada nível que você vai tratar isso vai ter regras operando diferente, que talvez seja o grande problema da briga entre a física clássica e a física quântica, porque a física clássica você utiliza ela para mandar um foguete para a Lua, a física quântica você utiliza para toda essa tecnologia que vai melhorar esse funcionamento desse foguete. Então as duas têm aplicações... São complementares. É um conceito que veio dentro da física quântica, né, de Niels Bohr, justamente para resolver a questão da onda-partícula, porque os físicos ficaram loucos com aquilo, né? É onda ou é partícula? Como é que a gente vai trabalhar com... informação.
Exatamente. Então, Niels Bohr trouxe o princípio da complementaridade, né? Dizendo que os conceitos são complementares, eles não se excluem. E essa visão falta realmente no nosso dia a dia, porque cria até uma resistência quando a gente vai falar de paradigma quântico, e a pessoa pensa assim, o quê? Então, acabou o mundo clássico agora? Não, gente, o mundo Continua clássico existindo. continua. Ele é uma consequência... Nós não estamos desmerecendo o mundo clássico. Quando você fala que é virtual, o cara fala, então quer dizer que eu posso ir na frente do trem, ele me passa por cima e não acontece nada? Não, vai lá que você vai. Exatamente. Esse seu personagem você vai ter que trazer outro para o jogo. É importante entender que esse paradigma clássico, ele é uma consequência do quântico, porque é ele que dá base... É um caso particular, Exatamente. né? Vão ter caso particular. Vão operar em níveis diferentes, com regras diferentes, mas um vem do outro. Por quê? Eu vou até usar o exemplo da depressão, que acho que vai ficar bem desenhado, fica bem interessante para esse entendimento. A física quântica, ela demonstra o quê? Que a nossa consciência cria toda a nossa realidade material, tanto que na visão informacional, ou seja, Demócrito, desde a Grécia Antiga, ele já defendia que se a gente fosse reduzir tudo o que existe no universo a uma parte que seria indivisível, a gente ia chegar nos átomos, que é o menor tijolinho de matéria. Até que o Einstein demonstrou com aquela fórmula matemática famosa, né, que dentro do núcleo do átomo existe energia condensada. Ou seja, se tudo é feito de átomo e o átomo é feito de energia, então tudo é feito de energia. Até que na década de 80, né, começa uma discussão com o John Archibald Wheeler da visão informacional, que tudo que existe no universo... It from bit. Que tudo que existe no universo é pura informação. Ou seja, toda a nossa matéria vem dessa realidade informacional. Né? Tudo é informação que cria a nossa consciência, que cria energia e cria matéria. E por isso que na HQI nós defendemos essa causação descendente. Exatamente. Da informação para a matéria. Quântico. E quanto mais você busca soluções no microcosmos, mais você vai conseguir sustentar a sua realidade material. Quanto mais você buscar recursos materiais, que também podem te ajudar, né, mas você está mais limitado, você tem menos possibilidades. E quanto mais a nível microcósmico, você tem mais possibilidades. Por isso que tem formas de você trabalhar uma realidade material em níveis de organização da matéria diferente. Uma depressão, por exemplo, voltando no gancho que dá para a gente entender, é o quê? No raciocínio da HQI, nós temos também um estudo que permite a gente descobrir com certa precisão que tipo de traumas na consciência está ligado a cada realidade. No caso da depressão, é o que nós chamamos de traumas onde geraram profundas tristezas, vindo de traumas que a pessoa foi contra a essência, que são seus princípios e os valores, e que afetaram a matéria, que é trabalho, escola, dinheiro, bens materiais e questões com provedor financeiro. Então, se a pessoa vivenciou situações como essa, e uma depressão é uma disfunção no cérebro, onde vai gerar um alto nível de cortisol, né, desses sentimentos que a gente vai chamar no corpo físico de tristeza, como que nós podemos trabalhar? Quanto mais a nível macrocosmos, podemos obter resultados, mas com menos possibilidades. E quanto a nível microcósmico, menor. Uma pessoa que está com depressão, vamos pegar no extremo do macro, né? Então ela está depressiva em cima da cama. O extremo do macro, o que ela pode fazer? Uma atividade física, ir no cinema, ir fazer uma caminhada, né? Ou seja, conversar. O que isso vai fazer? Ela vai gerar uma bioquímica no cérebro que vai compensar essa bioquímica de tristeza. Não está resolvendo? Beleza, ela vai conseguir. Só que o que acontece? Se ela para de caminhar, ou seja, ou para de ir no cinema, ou para de conversar com alguém, volta para o quarto, ela volta para a tristeza. Então vamos trabalhar no nível mais micro, mais sutil. Ela vai tomar um remédio antidepressivo. Não é? Tá microcosmo. Então ir no cinema é macro. Né? Vai ter um resultado, mais limitado. Tomou o remédio, um resultado mais duradouro do que ir no cinema. Enquanto ela estiver fazendo uso dessa partícula... Exatamente, do que só ir, exatamente. Que é só um exemplo só para no macro, para ilustrar, só para a gente ver que quanto mais a micro, mais resultados e mais possibilidades ela tem. Então, se ela tomou um remédio, é micro em compensação a fazer um passeio. Ela vai ter um resultado mais duradouro do que só ir no cinema. E aí, quando ela entra no nível da energia, é um nível mais sutil do que o remédio. Uma pessoa que faz uma prática terapêutica, que vai trabalhar com a energia, faz um reiki, quantas pessoas a gente percebe... Vai trabalhar na fonte dela. Vai trabalhar na fonte dela, ou seja, ela vai ter um resultado, né, mais duradouro do que só tomar o remédio. Né? E quando ela trabalha ali no nível da consciência e ajusta esses traumas ali, entende e dá um jeito de trabalhar isso no nível da consciência dela ali, compreendendo o que gerou essa depressão, desassociando mental e emocionalmente lá na consciência dela, é onde ela consegue curar essa depressão e consegue
né, de fato, ficar não dependente de ter que ir no cinema. Ela consegue ficar feliz dentro do quarto. Limpou na raiz. Limpou na raiz. Ou seja, quanto mais a nível microcósmico, mais possibilidades ela tem. Ou seja, nós temos níveis da realidade operando onde você pode trabalhar em níveis específicos. Exatamente, porque é o que nós falamos na física quântica. As infinitas possibilidades, elas estão nesse campo quântico. Então, e você disse esse ponto que é super importante, que a teoria mais ampla, ela enxerga a teoria menor, ela se torna um caso particular. Mas a teoria que é menor, ela não entende a teoria que é mais ampla. Exatamente. Então, o Newton jamais entenderia o Einstein se não estudasse muito antes. Exatamente. Só com a mentalidade que ele tinha na época. Então, isso também coloca fim a muita discussão, porque quando eu, pelo menos, busco olhar assim, né? Quando eu me pego já discutindo com uma pessoa, é porque os dois estão numa visão estreita. Aí dá uma discussão. Porque se um dos dois tiver uma visão ampla, ele vai entender a visão do outro, porque a visão estreita é sempre um caso particular da visão mais ampla. Exatamente, falou tudo. E essa questão é muito interessante. Essa você falou, porque assim, na comunicação surgem os atritos e os problemas. E a gente, quando está falando com a pessoa, mas você não está tentando falar, né? Não é um diálogo. Estão duas pessoas falando, são dois monólogos, só um esperando o outro terminar para falar. Então, assim, não é diálogo. Diálogo é quando um ouve, verifica se entendeu, e aí, quando ele fala, para que o outro entenda, o outro também faz a mesma coisa. Existe uma somatória. Então, assim, é uma recomendação muito interessante para isso, curta e rápida, e que é muito útil e foi na minha vida quando eu aprendi isso lá atrás. Né? Nem sempre a gente lembra de aplicar, mas toda vez que aplica, funciona. Você quer conversar com alguém, realmente quer que a pessoa te ouça? Primeira coisa, ouve a pessoa. Deixa a pessoa falar, verifica com ela se aquilo que ela falou foi o que você entendeu. Você fala, olha, eu entendi isso. É isso mesmo? É, ou não é? Ah, tá, agora entendi. Então é isso, aquilo. E quando você abre a ponte para fluir para você, a que você entendeu, você demonstra aquela boa vontade, a pessoa se desarma e vai te ouvir também com boa vontade. E você pode fazer a mesma coisa. Você fala e pede para ela, mesmo que ela não conheça o processo, fala assim, você poderia tentar me descrever o que eu falei, para ver se eu conseguir explicar direito isso? Né? E aí a pessoa, quando fala, você verifica se ela realmente entendeu o que você falou. E aí acabou a briga, porque às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra, e estão brigando pela mesma. Não, e exatamente. Às vezes os dois estão falando a mesma coisa. Isso é muito ou estão querendo coisas diferentes e achando que estão querendo a mesma, mas você não está dentro do outro. Mas eu já me vi assim, discutindo, os dois queriam provar a mesma coisa. Mas eu quero provar do meu jeito. Exatamente. Mas um falava, o outro falava, não estou falando a mesma coisa. É louco isso. Porque a física quântica mostra isso muito claro, porque nós vivemos em bolhas de realidade. Esse é que é o ponto. Cada um vive na sua realidade pessoal. Na sua realidade, porque não tem jeito. Porque onde você está reconstruindo tudo, na sua consciência, com a sua forma de ver as coisas, e você está filtrando. Então, assim, 10 pessoas olhando para a mesma coisa, cada um vai ver a sua. Exatamente. Não é que a realidade nós não é aqui, comum, por exemplo, o que acontece? Algumas bolhas têm pontos de interseção, que é o nosso caso. Mas eu estou na minha bolha, você na tua major. Mas essas 3 bolhas, elas têm pontos de interseção. Estão muito próximas ou estão muito distantes. Exatamente. Então, e assim vai. E olha o quão importante é nós compreendermos essa visão mais ampla. Para o nosso dia a dia. Para nada estratosférico. Exatamente. A questão da escolha é um tema fundamental. Porque, até inclusive, você falou dessa frase do Descartes, que em latim é cogito ergo sum. Exato. E eu estive lendo um autor, um estudioso da consciência também, que ele diz que poderia ter sido traduzido, ao invés de penso, logo existo, sou consciente, logo existo. Ele diz que isso também caberia como tradução. Mas, como Descartes também trazia muito a questão da dúvida, então, e ele queria chegar nas coisas pelo pensamento. Pelo pensamento, pela dúvida, pelo questionamento. Então, traduziu-se como penso, logo existo. Mas a linguagem tem uma limitação. Claro. Né? A linguagem ela sempre gera confusão.
As palavras não têm o mesmo significado. Uma palavra, para mim, não tem o mesmo significado para você. Isso é importante, a gente ter isso sempre atento. Podemos perceber isso com as guerras. Quantas guerras são travadas com fins religiosos? E acredito que nenhum líder espiritual queria guerra. Então foi com uma má interpretação dos ensinamentos da palavra dele. Exatamente. Então, essa frase, cogito ergo sum, poderia ter sido traduzida como sou consciente, logo existo. Já muda totalmente. E mais ainda, dentro da física quântica, nós poderíamos compreender como escolho, logo existo. Seria maravilhoso. Desculpa, Mari, ele queria falar alguma coisa. Não, é que assim, tenho consciência que penso, que percebo, o que percebo através dos 5 sentidos e que sinto. Então, sou. Bacana. Para não sobrar nada de fora. Exatamente. Até porque se a pessoa não fizer essas escolhas conscientes, ou alguém mais consciente que ela vai escolher por ela, ou ela mesma vai escolher de forma inconsciente. O que é isso inconsciente? É os traumas que a gente bateu um papo aqui, falou tudo aquilo que está ali por baixo do tapete. Né? E será que essas escolhas desses traumas é a que você gostaria da sua essência vivenciar? Isso é uma coisa que também nós temos que ficar atentos. A ilusão da liberdade de escolhas. Porque muitas vezes é muito engraçado, por exemplo, vamos usar um exemplo radical. A pessoa tem problema com bebida, é alcoólatra. Aí a pessoa sai de casa, vai beber, aí um familiar fala: poxa, não faça isso e tal. O que a pessoa responde? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Cadê, gente? Que liberdade é essa? A pessoa está totalmente escravizada. Está totalmente... Está presa no vício. Está presa no vício. Quem está mandando em você é o vício, não é você. Não tem liberdade nenhuma nisso. Quer ver um exemplo mais sutil ainda? Aquela pessoa que ajudou a família inteira. Por ter ajudado a família inteira, se descontrolou financeiramente, ou desgaste físico, emocional, e vivenciou várias consequências. Ela fala assim: mas eu que escolhi ajudar fulano. Tá, tudo bem. Escolheu consciente ou escolheu buscando uma aprovação? Ou ajudou porque está tentando compensar uma culpa de algo que se julgou por não ter compensado? Por isso é importante escravo emocionalmente. Nós avaliarmos a motivação de cada ato. Exatamente. Qual a minha motivação? E ser sincero consigo próprio. Sim. Você tocou num negócio chave. Que movimenta a realidade, que é a parte da consciência, é a intenção. Intenção é vamos dizer, um sinônimo de vontade. É o que você está pretendendo com aquilo. Então, assim, isso é incrível, né? Porque a minha intenção está tão quietinha aqui dentro de mim, como é que o universo inteiro sabe a intenção que está por trás? Faz parte do mecanismo de funcionamento. Exatamente, porque nós não estamos separados. Ela tem a intenção de fazer as coisas. E é a intenção que movimenta tudo. Inclusive, aumenta ou diminui as probabilidades de eventos futuros. Ela tem influência no Maravilhoso. futuro. Né? Agora, imediatamente ela afeta as escolhas. Cada escolha, por trás, tem uma intenção. Qual que é a intenção? Independente do resultado, do que deu ou qual foi a escolha, o pecado, se existisse e não existe, estaria na intenção e não no resultado. Você falou... Agora, só uma frase que eu puxei aqui do Tom, como é que é? Droga, desculpa, eu quero falar a frase séria. Consciência é percepção que faz escolhas de livre-arbítrio. Então, assim, a condição, assim, porque ninguém quer falar de consciência. Vamos falar de consciência, qual é o problema? Se eu errei, depois eu corrijo, eu remedo, mas eu preciso cavocar para chegar lá. Exatamente. Então, consciência é percepção que faz escolhas. Então, assim, é aquilo que observa, que percebe e que vê essas opções e que escolhe um caminho ou outro e que, por causa das escolhas que faz, tem a possibilidade de aprender. Mas, no básico, a consciência é uma percepção que faz escolhas. Pronto. Exatamente. É que tem muita coisa para ela, é uma frase pequena, mas se você parar para pensar... Muita profundidade por trás. Exatamente. Essa questão da escolha e consequência que você trouxe, né? Por que a pessoa... mas o outro ajudou a família inteira, por que ele só levou ferro? Né? Por quê? Por causa da intenção das escolhas. É aquilo, tudo bem. Ajudou de forma consciente ou inconsciente? Essa ajuda foi para compensar uma busca de aprovação ou por compensar uma culpa que se culpou lá atrás porque não ajudou e agora quer ajudar todo mundo para poder compensar tudo isso? Ou seja, a intenção por trás disso é a culpa.
Se está buscando aprovação, é porque tem carência. Se tem carência, é porque tem rejeição. Ou seja, as consequências dessa ajuda dela vai ser embasada com essa intenção, embasada na culpa e na rejeição. O que ela vai colher? Vai ser aquela que vai se sentir ingrata. Eu ajudei, mas ninguém me valorizou. Eu ajudei, mas não ajudei o suficiente. Ou seja, vai ajudar com culpa. Mas a pessoa sabe o que é ajuda? Exatamente. De novo, vamos quem voltar, somos nós, né, para saber o que é ajuda, né? Então, ela justamente não sabe porque está inconsciente. Então, mas vamos discutir. Mas também não sabemos a profundidade da vida do outro. Então, mas nós não sabemos, mas precisamos pôr na mesa e conversar, pensar, raciocinar, olhar, porque assim, eu fui descobrindo ao longo da minha experiência de vida que isso dando cabeçada, né? Você começa a entrar nessa, um pede ajuda, outro pede ajuda, você começa a ajudar todo mundo, aí o seu ficou para trás. Então, assim, eu trabalhando profissionalmente, como engenheiro e como coordenador de pessoas, que descobri o seguinte: eu não consigo ajudar ninguém se o meu não está em dia. Então, assim, se a sua lavanderia não está bonitinha, com as roupas estendidas e lavadas, você vai querer ajudar o que os outros? Você não deu conta do seu. Você, para ajudar, precisa começar a ter um surplus, uma sobra. É aquela história, se você não se gosta, como é que você vai gostar de alguém? Né? Você nem gosta de você mesmo. Então, assim, ou seja, a grande ajuda é fazermos o nosso caminho. Exatamente. Com dignidade, com fé, com sinceridade, humildade. E só um ponto, se sobrou um espaço para você realmente ajudar alguém, a pessoa pediu ajuda. Mas você já vai estar ajudando aí, né? Você já está ajudando, fazendo a sua parte. Você já deixou o seu terreno limpo. Mas se você quer ajudar alguém, antes veja se a pessoa quer ser ajudada. Ou se ela está bem como ela está lá, se ela tem ganhos secundários. Exatamente. Então, assim, a ajuda verdadeira é aquela que você pode dar porque tem o que dar e mais, só quando aquilo é solicitado. Você pode até chegar e perguntar: você quer ajuda? E a pessoa: não, quero, preciso muito. Tá bom, e ajuda para quê que você quer? Porque você não é ajudar a pessoa, não é ajudar na direção que você acha que é certa para ela. É ajudar no que ela precisa. Quem disse que o sofrimento está errado? É só uma forma diferente de aprender. Mais uma vez eu vi uma frase que eu achei fantástica, que dizia assim, que nós ensinamos pelas costas. Nós ensinamos não é pelo que a gente fala, é pelos nossos atos, pelos nossos exemplos. Então, quem está vindo atrás é que aprende. Então, quem olha. Cuidando do seu, você está ajudando. Você está ajudando, você está incentivando o outro. Quanta gente, né, já aconteceu de falar: poxa, né, eu vi você fazer isso, eu vou fazer também, porque eu vi o quanto você melhorou, o quanto. Porque ela vê que ela também pode. Você é um ser humano, se você pode fazer isso, eu também posso. Isso já é um habilitador gigantesco. A manifestação do amor incondicional, ele é a premiação final que todos buscamos, né, e almejamos. Só que como que você vai amar o outro se você não ama a si mesmo? Então, por isso que esse resgate do amor próprio é muito importante. Né? Até porque, se você começa a se amar, o amor incondicional vem como uma consequência, não como uma obrigação, ou uma necessidade, ou uma anulação, ou acaba até como uma fuga, né? Porque se você não está cuidando de você, como que vai cuidar do outro, né? Acaba virando uma fuga, né? Ela gera uma falsa ilusão de que está se movimentando, né? Mas acaba gerando esse sofrimento também. E a questão de vai pelo amor ou vai pela dor, né? Essa questão que a gente sempre fala, né? O universo, ele caminha para frente, não tem pausa, não tem respiração, ele está expandindo o tempo inteiro. Então, tudo é forma de aprendizado. Então, ou você aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, são formas diferentes de aprender. Então, quem disse que o sofrimento do outro é errado? Né? Talvez ele escolheu isso, seja de forma consciente ou inconsciente, de aprender como ele isso. Ele será errado se você for lá causar sofrimento propositalmente. Mas se ele está numa situação de sofrimento, aquilo pode estar sendo útil para ele. Em algum momento vai ser. Não precisaria ser por ali, mas se ele optou em algum momento das escolhas dele, consciente ou inconsciente, essa escolha é dele. Tem um livro conhecido que chama assim, eu não li, né, mas porque não é a minha especialidade e nem o meu foco de interesse, mas ele se chama a cura, não, o caminho pela doença, como é que a doença como caminho, a doença como caminho, assim, é uma coisa assim, porque do Robert Sheldrake, não é? Se não me engano. Não, é um dinamarquês, sei lá, aquele cara com os nomes estranhos.
Mas assim, o que ele quer dizer assim? Quer dizer, mesmo quando a doença chega, é o seguinte, é porque ela é reflexo de algo que não está bem e que você não conseguiu resolver de nenhuma outra forma e no final você vai acabar resolvendo com mudança. É o que você falou um pouco antes aí, né? Nada dá errado totalmente. Mesmo quando dá errado, abre aquilo que deu errado, acaba sendo uma oportunidade de crescimento. Sempre, pelo menos, dois lados. Sempre tem um que é positivo também. Exatamente. Você sempre tira suco da laranja de algum jeito. Exatamente. Muito bacana. Legal. E aí, gente, você me lembrou agora, dentro do ensinamento budista, nós falamos das 4 nobres verdades, né? Isso é exatamente a primeira nobre verdade que o Buda ensina, que é uma palavrinha que se chama dukkha, que quer dizer sofrimento e felicidade na mesma experiência. Então, tudo sempre vai ter. Qual é o lado que você escolhe focar? Exatamente. Aí, aquele lado vai se ampliar. Se os dois estão lá, foque no lado positivo. Exatamente. E lembrando também que a física quântica, que traz a ideia do quantum, a equação de Planck, que é o pai da física quântica, porque é o pai do quantum, foi o físico que criou essa ideia da quantização da energia. Ele propõe uma equação onde ele diz que a energia do quantum é proporcional à frequência da onda a qual ele estaria associado. Então, o quantum ele não carrega sempre a mesma energia, depende da frequência. Então, nós, como pequenas consciências, como pequenas partículas no campo, nós estamos mandando vários quanta de energia para esse campo. Exatamente. E cada um vai carregar uma energia diferente, dependendo dessa motivação que a gente tem, dessa intenção, né, da energia que nós estamos carregando. Diga, Mário. Não, é que você falou do Max Planck, eu lembrei de outra, né? Porque existe muita resistência, né? Porque mesmo na ciência, tem gente que acredita que a ciência é fantástica. A ciência é fantástica. O método científico é fantástico, mas ela é exercida por pessoas, por seres humanos. E todos os seres humanos acabam esbarrando nos mesmos problemas. E ele resolveu um problema para o Max Planck, se não me engano, se foi a frase dele mesmo, resolveu aquele problema da resistência das pessoas, né? Que a ciência avança de funeral em funeral. Então, assim, quando a pessoa não se abre de nenhum jeito... É o paradigma, os paradigmas sai do caminho e leva o paradigma embora. Exatamente, porque as novas gerações já vêm... São mais abertas. São mais abertas. É isso aí. Maravilhoso, gente. Olha, nós vamos deixar na descrição do vídeo os links, meu, do Mário Jorge, do Henrique, para entrar em contato, conhecer a obra My Big Toe, né, que tem lá a trilogia, né, Mário Jorge. E também eu tenho 2 livros publicados, estou publicando ainda esse ano o infantil, que vai se chamar O Quantum Sapeca. Não, tem mais um. Porque eu escrevi o Infanto Juvenil. Agora é o infantil mesmo para essa nova geração. Quanto mais cedo começar, menos resistência. Exatamente. Bem ilustrado, bem bonitinho. Legal. E sigam as nossas redes, né? Vamos juntos. Curtam, compartilhem, porque isso aí vai ajudar bastante essas ideias a se expandirem aí para o maior número de pessoas. Gratidão pela oportunidade, por estar aqui, gratidão a todos pelo carinho, tá? E gratidão também a vocês aí por esse bate-papo incrível aí, como sempre, né? E agora nesse novo formato, né? Agora presencial. Os colegas continuam digital, né? Quem está assistindo, mas aqui já foi uma energia. Viemos para o 3D, finalmente. Eu gostei da publicação que você colocou, achei engraçado. Foi isso mesmo. Que bom, eu que agradeço também, gente. Gratidão, eu aproveito, agradeço também, agradeço a vocês dois, a quem nos estiver acompanhando. E assim, faça o melhor uso possível disso. Aproveite o que você puder ter aproveitado, capte e põe em prática, porque a sua experiência e a prática que vão ajudar a você a ter uma vida mais feliz. Então, bola para frente, vai jogar. Beleza. Que ótimo, gente. Gratidão.